Olá, pessoal. Eu sou Thais Tenório, sou estudante da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu estou representando os meus colegas de trabalho, que foram Emily Sintra e o professor orientador João Tenório. Nós vamos falar um pouco sobre os recursos audiovisuais e a relevância para o ensino de Química na perspectiva de estudantes do segundo ano do ensino médio. Devido à pandemia, a gente teve a implementação de medidas de segurança, né, que foi o distanciamento social. E para isso, você analisando o contexto educacional, a gente teve uma reorganização e uma adaptação para esse momento da crise sanitária. E com isso, a gente teve a implementação do ensino remoto. Com a implementação desse ensino, a gente tem uma aceleração do processo de modernização do espaço escolar. Essa modernização, ela permite que a gente encurte distâncias, que tenha uma flexibilização do ensino. Porém, a gente precisa, por mais que se tenha essas vantagens, né? Por exemplo, trabalhar com a tecnologia na sala de aula, a gente também tem as desvantagens, que é isso que a gente precisa analisar também, que são os impactos que a pandemia causaram, seja economicamente ou politicamente, e os contextos sociais que essas pessoas estão inseridas, né? Porque a forma como o ensino remoto ele foi implementado no país difere de região para região. Então, esse trabalho, ele visa explorar a visão que esses estudantes têm sobre a utilização desses recursos dentro da sala de aula, né? Esses recursos audiovisuais no ambiente escolar, né? No ambiente de sala de aula virtual. Ferreira 2010, ele pontua que os recursos audiovisuais ele tem uma infinidade de recursos, né? Até porque a gente tem vários artefatos tecnológicos e com isso a gente tem uma diversificação enorme desses recursos, tipo série televisiva, ou documentário, reportagens, tudo isso se encaixa como recurso audiovisual. E a utilização desse recurso no ensino de química iria auxiliar o rompimento do ensino tradicional que ainda é muito presente no ensino de ciências, que é o quê? O ensino sem contextualização e não interdisciplinar. E com a aplicação desse material, seria possível esse rompimento, né? E aí, torna-se importante ressaltar que esse tipo de recurso, ele vai possibilitar que a gente tenha um processo, desenvolva um processo de aprendizagem diferenciado, porque você vai estimular esses estudantes, né? Estimular, motivar a participação deles, porque o recurso audiovisual, como pontua Vasconcelos e Leão, ele traz a integração do som e da imagem. Então, a gente consegue recriar situações que não podem ser vividas nesse momento da crise sanitária. Por exemplo, um experimento de laboratório a gente não poderia fazer com eles, né, nesse modelo de ensino virtual. Então, a gente precisa buscar meios de se trazer esse tipo de vivência para a sala de aula. E com isso, a gente consegue uma sala de aula acolhedora, né? A gente busca por essa sala de aula com a aplicação desse tipo de recurso, porque aí você vai estimular a participação, a criatividade, você consegue fazer com que o aluno ele se sinta melhor na sala de aula, então você vai ter um aumento no bem-estar desse estudante. E para essa nossa pesquisa, nós coletamos os dados de uma escola de ensino integral, que está cadastrada no programa Residência Pedagógica. E para isso a gente elaborou um questionário contendo 4 perguntas abertas, né? E cada pergunta ela tinha sua funcionalidade. O primeiro questionamento, ele é referente a entender se os estudantes, eles gostariam de ver esse tipo de material na sala de aula, né? Se gostaria de assistir a experimentos sobre os assuntos. Então, a gente busca compreender a perspectiva desses estudantes a respeito da aplicação desses materiais didáticos durante a aula. O segundo questionamento, a gente procura compreender como
esse vídeo ele pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem desses estudantes, porque a gente busca entender se seriam mais interessante as aulas mais dinamizadas com a utilização de vídeo e pediam para eles justificarem. A maioria das perguntas é para justificar. A terceira pergunta, a gente tem perguntando sobre se é importante que o professor traga esse tipo de recurso para a sala de aula. E a gente busca também entender se o estudante ele considera importante essa implementação desses recursos na sala de aula, como atividade, né, na sala. E no quarto questionamento, a gente pede para que eles sugiram ideias de aulas mais dinâmicas, para captar o interesse desses estudantes para metodologias alternativas. Não necessariamente vídeos, mas a gente pode buscar formas de dinamizar, utilizando metodologias alternativas diferentes. E com isso, né, a aplicação desse questionário foi feita de forma presencial, devido ao retorno das aulas de 2021. Aqui a gente tem a imagem, né, desses alunos respondendo na sala de aula. E a gente teve a participação de 29 estudantes. E essa aplicação também foi realizada em 2 turmas de segundo ano. Aqui eu vou trazer um recorte sobre as respostas desses estudantes, que, como vocês podem perceber, aqui a gente não identifica quem eram, porque a gente preza por não identificar quem eram esses estudantes, prezar pela identidade dele, né? Então, a gente preferiu que eles não se identificassem. E aí, a gente, aqui, analisando a maior parte das respostas, viu que a grande maioria entende e percebe que a utilização desse tipo de recurso na sala ajudaria na construção do conhecimento, porque ali, como eu falei anteriormente, teria a quebra daquela sala de aula tradicional, né? Daquela mesmice, como a aluna D pontua. Então, é interessante nesse sentido, porque vai ter essa quebra. Porém, em contraponto a essa maioria, a gente tem 2 estudantes, aqui ó, o estudante F e o estudante H, que não consideram importante a aplicação desse tipo de recurso, ou que não acham que não vai ser importante para o processo de aprendizagem. E isso reflete muito o modelo tradicional de ensino. Por quê? Porque a gente tem esse modelo tradicional muito enraizado ainda. E acaba que a gente, como estudante, coloca na nossa cabeça que a gente está ali como um mero receptáculo e só reproduzindo, não refletindo. E não é isso que a gente quer. A gente quer formar pessoas que consigam refletir sobre situações, consigam ter um olhar crítico para essas situações. Então, é isso que a gente busca quando a gente aplica esse tipo de metodologia. E aqui, ó, eles apontam que essa quebra de ritmo, ela vai ter uma característica motivadora, porque você vai estar fugindo daquela situação cotidiana de sempre. Então, a implementação desse tipo de recurso se torna importante nesse sentido. E a gente também precisa ter em mente, quando a gente tem esses estudantes que não acham importante esse tipo de recurso na sala de aula, que a relação professor-aluno, ela precisa existir para que a aprendizagem ela seja potencializada, porque não adianta um querer e o outro não. A gente precisa de um diálogo entre esses dois. Então, a implementação desse tipo de recurso, ele vai mudar a atitude de professor e aluno, porque eles precisam trabalhar em conjunto para poder desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem. E com isso, a gente percebe que a utilização desses recursos é uma ótima saída para a dinamização do ensino, né, na sala de aula, seja ele presencial ou virtual. E o questionário, ele reforça essa questão, porque ele mostra que a maioria dos estudantes, eles acham interessante esse tipo de recurso. Então, seria uma ferramenta promissora para esse âmbito. Justamente por essa questão da integração da imagem e som, que recria essas situações que a gente não pode vivenciar por causa da crise sanitária.
E aqui eu coloco os meus agradecimentos ao Residência Pedagógica e à CAPES e à Universidade Federal de Pernambuco. E muito obrigada. Aqui a gente tem um contato no finalzinho, o meu e-mail e de Emily. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal do DAC.